Pessoal, boa noite. Então, na aula de hoje, inicialmente a gente vai dar uma repassada sobre a atividade que tinha ficado de ontem, que era basicamente assistir a palestra sobre a ImageNet, da professora de Stanford e que também trabalha na Google, que é a Fei-Fei Li. Teve uns comentários bem interessantes do que está lá da palestra em relação àquilo que a gente está vendo. Então, vou colocar para poder apresentar a tela aqui, e a gente vai primeiro repassar sobre alguns comentários, depois a gente vai continuar sobre a parte teórica sobre Machine Learning, e a gente vai fazer uma prática e depois vocês vão ter uma atividade para poder fazer. E esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, lá no ambiente virtual, a ideia é que vocês consigam... Todo mundo está conseguindo ver minha tela aí? Beleza, então tinha palestra aqui para vocês poderem assistir. Alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente entrar aqui no fórum, ver o que o pessoal falou, alguém quer fazer algum comentário sobre a palestra? Ninguém quer comentar nada? Beleza, vamos lá para o fórum, então, que eu vou repassando algumas coisas que o pessoal falou. Como eu falei, todo mundo tem que fazer a postagem lá no fórum. Então, aqui no nosso fórum da disciplina, aí tinha aqui no tópico de Machine Learning para vocês responderem. Ah, até, Jô, se você respondeu fora do tópico. Depois você copia o teu conteúdo, apaga aqui e posta ele aqui dentro. Então, aqui dentro do tópico de Machine Learning, a gente tinha pergunta lá. Escreveu o que é aprendizagem de máquina e qual a sua relação com a pesquisa desenvolvida pela doutora Fei-Fei Li na palestra, que ela apresenta na palestra. E qual a importância da pesquisa para o que a gente utiliza hoje. E aí o Asa respondeu, falando sobre o que é aprendizagem supervisionada, que o algoritmo ele vai aprendendo através das vivências, que é a experiência, ou seja, a quantidade de informação que a gente dá para ele, e a cada situação ele vai tirando aprendizado daquilo. E aí ele também tratou sobre que a palestra, ele buscou num banco de dados gigantesco ali de imagens, né, identificar, decifrar cada imagem, demonstrando ela de maneira bem eficiente. E aí o Kaique postou também, veio bem legal, e aí eu gostei bastante aqui, até não acho que eu tinha lido aqui, de um dos comentários, que foi o que o Anderson fez aqui. Então ele define a aprendizagem de máquina, mas eu gostei da forma que ele parafraseou alguns conteúdos da palestra. Então, lá na palestra faz lá, que ninguém diz uma criança como ver, especialmente nos primeiros anos. Então, ela aprende através da experiência com exemplos do mundo real. E isso fala na palestra bem interessante que o Anderson trouxe aqui. Ou seja, a intenção é que as máquinas elas vão aprender quanto mais dados a gente mostrar para ela. Um ponto bem interessante da palestra é que fala assim, hoje a gente tem uma criança de 3 anos. O modelo de aprendizagem de máquina que a gente tem hoje evoluiu, mas é comparado a uma criança de 3 anos. E a gente espera que nos próximos anos, com todo o desenvolvimento, essa criança ela se torne cada vez mais inteligente. Então, antes colocou aqui também que hoje a gente tem câmeras com muitos megapixels, né? Drones altamente desenvolvidos, com sensores por toda parte, mas não é suficiente para poder dar visão ao cego ou monitorar crianças para poder salvar vidas em qualquer problema doméstico. Então, ela até cita lá, se uma criança cair dentro da piscina, uma câmera estiver filmando, ela não faz nada, não dispara nenhum alarme, porque não consegue identificar, não consegue dar um contexto para isso. E os sistemas de software que a gente tem hoje ainda tem muita dificuldade de compreender o que é isso e diferenciar esse conteúdo. E a pesquisa nesse nível, no que foi feito, ele pode melhorar visivelmente a nossa vida e tentar fazer com que máquinas consigam enxergar na mesma vertente dos olhos humanos. Eu gostei muito da forma que o Anderson colocou aqui. Depois a Aline também respondeu aqui, falando que os computadores eles podem aprender a partir das observações. Nos comentários aqui também ficou muito bom. E também aí o Thales comentou, a Flávia comentou, o Augusto. E o objetivo é que vocês tenham entendido na palestra lá qual que é a relação do que a gente está vendo sobre a aprendizagem de máquina e aonde que isso está inserido dentro da nossa vertente do nosso dia a dia. Pode postar ainda hoje, sim. Teve gente que não postou, mas pode postar ainda hoje. Voltando aqui algumas perguntas, tem alguns sensores do Arduino.
Tá, pode sim, João Pedro, você pode juntar sim. E o Hudson perguntando se pode postar ainda hoje, pode sim. Então, assiste a palestra primeiro para depois postar. Logicamente, quem ainda não conseguiu assistir a palestra, pega e posta lá, que é a atividade nossa de hoje. Beleza? Aí, em relação a atividades aqui que a gente tem para poder trabalhar, deixa eu voltar. Beleza. Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo que está aqui dentro de Semana 4 ML de Machine Learning. Então, eu vou repassar um pouco do conteúdo teórico do que está aqui. Deixa eu permitir aqui. Eu vou repassar um pouco sobre o conteúdo teórico e depois a gente vai fazer uma prática utilizando o Colab em Python. E é interessante também conhecer um pouco mais sobre Python. Como falei, o que a gente vai ver na disciplina, você não precisa ter um conhecimento muito específico de Python, porque como vocês já viram C, já viram Java, aqui usar Python vai ser bem tranquilo. Mas quem quiser estudar um pouquinho a mais, tem um link aqui de um curso de Python aqui recomendado. Beleza? E depois a gente, no final, que a gente fazer a nossa prática, a gente vai ter essa atividade de introdução ao Machine Learning. E esse é o nosso conteúdo de hoje. Certo? Então, vamos voltar aqui na nossa aula, no ponto que a gente tinha parado aqui. Então, na aula passada, a gente viu aquele vídeo lá do Google, lá, que mostrava um conjunto diferente de animais. Deixa eu até abrir ele aqui, que fica mais fácil para a gente poder exemplificar. Então, tinha um conjunto diferente de animais e foi dada a tarefa de definir desses animais aqui, que estão na mesa. Deixa eu colocar maior. Então, de todos esses animais que estão na mesa aqui, foi dado um animal, que é o cavalo, para o rapaz aqui, e a moça foi separando, falando o que é ácido e o que não é ácido de todos esses animais. E aí ela foi separando todos aqui, e aqui a gente tem um grupo onde está a girafa, o cervo, o bode e a ovelha aqui, que falou que não é ácido, e aqui o elefante, o cachorro e o papagaio falando que é ácido. E perguntou para o rapaz em qual grupo ele achava que ele classificaria o cavalo, entre ácido e não ácido. Então ele achou que as características do cavalo eram mais parecidas com o do cervo, o da girafa, que eu acho que é o que provavelmente eu faria. E aí ele errou, porque na verdade, quando a gente fala ácero aqui no problema, é um animal que ele não tem chifres ou antenas. Então, o cavalo não tem chifre e antena, ele deveria ficar no mesmo grupo aqui do elefante, do papagaio, aqui do cachorro. E não no grupo aqui, no outro grupo. E depois, no final, na hora de dar o resultado, a moça pega e fala, eu te dei 5 exemplos de cada um. Fica um pouco difícil de distinguir. Mas e se eu te desse 10 mil exemplos, 100 mil exemplos, ficaria mais fácil de compreender isso? Com certeza. E é assim que a aprendizagem de máquina trabalha. E esse é um exemplo de aprendizagem de máquina por classificação que a gente viu na última aula, que está o link nos vídeos aqui. Quando a gente vai trabalhar com aprendizagem de máquina, algo que a gente já tinha visto, a gente tem alguns conceitos importantes, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Então, quando a gente vai fazer a classificação, a gente tem que ter um conjunto de características, que são as nossas features, e o nosso label, que é o nosso classificador. Isso a gente está pensando em aprendizagem de máquina, aí a gente tem aprendizagem de máquina supervisionada e não supervisionada. Aqui a gente está dentro de aprendizagem de máquina supervisionada. Então, dentro de aprendizagem supervisionada aqui, eu vou ter as características e vou ter o meu classificador. Um exemplo que a gente vai fazer hoje é para a gente, o exemplo que é para a gente poder classificar frutas, por exemplo. Então, eu tenho aqui algumas frutas, laranja, maçã, eu posso ter banana, e eu tenho algumas características. Então, eu posso ter a característica aqui, qual que é a aparência ou a textura, qual que é a cor, qual que é o peso, tudo isso são características. Ou seja, tudo isso são as nossas features aqui. Tudo isso são as nossas features. Ou seja, características daquilo que eu quero classificar são as features. E o classificador é o nosso label. Ou seja, eu vou falar se isso é ou não é alguma coisa. E esse exemplozinho aqui que eu deixei na última aula é o que a gente vai implementar hoje.
certo? Então, primeiro, dentro da aprendizagem de máquina, a gente vai trabalhar com modelos de classificação. Então, quando a gente está pensando aqui em aprendizagem de máquina, tem que saber, filters são as características, label é o meu classificador, certo? E quando a gente vai criar um sistema de aprendizagem de máquina, a gente fala que a gente vai criar um modelo. Então, esse modelo aqui, ele vai delimitar qual que é o relacionamento entre essas características e entre o meu classificador, que é o meu label. E aí a gente vai aplicar um algoritmo de treinamento, e aí a gente tem vários algoritmos, que esses iniciais, a base deles são algoritmos estatísticos probabilísticos, para que o meu modelo possa aprender, o meu algoritmo possa aprender. E a partir disso ele vai conseguir fazer inferência, ou seja, ele vai conseguir prever um novo dado que eu vou dar de entrada para o meu algoritmo. Aqui só repassando algumas coisas. E quando a gente vai falar de aprendizagem supervisionada, a gente tem dois modelos, dois tipos básicos de aprendizagem supervisionada. A gente tem a aprendizagem por regressão e por classificação. O que a gente vai ver primeiro é a aprendizagem por classificação, que é esse que a gente dá as características e dá o classificador. Então, eu dou um tanto de características de uma fruta e falo que tipo que é essa fruta. E depois, na hora que eu der um novo exemplo ali, que o meu algoritmo não viu ainda, ele vai conseguir decidir o que é, baseado naquilo que eu mostrei para ele. Então, primeiro a gente vai focar aqui em classificação, depois a gente volta em regressão. Então, um exemplo clássico, quando a gente vai trabalhar com algoritmos de classificação, é se eu quero falar se um e-mail é spam ou não é spam. Então, eu tenho que olhar um conjunto de características que ele vai me deixar levar lá no final para falar se é spam ou não. Por exemplo, olhar uma lista de remetentes, olhar algumas palavras-chave no texto, que hora do dia que foi enviado, a quantidade de remetentes que foi enviado, se tem algum tipo de frase ou algum tipo de caractere específico. Tudo isso são características relevantes que podem me levar a um classificador correto. E aí a gente vai ter, muitas vezes, uma relação direta entre features e labels. Ou seja, features são as nossas características e label é o nosso classificador. Então, vamos pensar que a gente está criando aqui, nesse exemplozinho básico, um sistema de classificação de música. Então, eu tenho a minha música lá, que ela tem uma intensidade diferente, se ela é mais calma, se ela é mais agitada, e eu tenho qual que é a velocidade da música ali. Se a velocidade da música ela é mais lenta ou se a velocidade da música é mais rápida. Então, aqui eu tenho uma lista, onde estão os pontinhos verdes, são as músicas que uma determinada pessoa gosta. E aonde estão os pontinhos vermelhos são as músicas que uma pessoa não gosta. Então, fica bem fácil de entender aqui que essa pessoa, ela gosta de músicas que têm uma intensidade maior. Então, ela não gosta de músicas muito calmas. Ela gosta de música, não importa se a velocidade da música que ela é mais lenta ou mais rápida, mas ela gosta aqui com a música de uma intensidade maior. Então, eu consigo passar uma linha e separar. Esse é um modelo fácil de distinguir. Agora, se eu pegar um modelo igual a essa aqui, ó, onde eu tenho a intensidade e a velocidade da música aqui, e aí, aonde que está em verde ela gosta, onde está em vermelho não. Ou seja, esse padrão aqui é muito difícil de distinguir. Um padrão igual a esse anterior, ele é fácil de separar. E é esses os primeiros modelos que a gente cria. E depois a gente vai ver que quando a gente tem modelos dessa maneira aqui, que eu não consigo ter uma solução clara para resolver o problema, aí a gente tem que usar alguns algoritmos mais fáceis, que são algoritmos para a gente resolver problemas não linearmente separáveis. Esse problema anterior é um problema que a gente fala que ele é linearmente separável. Através do conjunto de características do meu classificador, eu consigo passar uma linha e separar. Existe um padrão claro nos dados. Por mais que, se for muitos dados, um ser humano não consiga enxergar isso, um algoritmo consegue de forma clara. O que ele vai trazer para a gente no final vai ser um if-else construído pelo algoritmo. Agora aqui já fica algo bem mais complexo de conseguir fazer isso. E aí a gente vai ter algoritmos para poder trabalhar com isso, como algoritmos baseado em rede neural, baseado em aprendizagem profunda. Por enquanto, está tranquilo aqui? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Dá um salve aí, pessoal. Beleza, já já a gente vai para a prática aqui, para não ficar muito cansativo. Só a gente terminar essa parte aqui da nossa teoria. Aí, aqui, quando a gente fala em aprendizagem supervisionada,
Então, a gente vai fazer a classificação de acordo com um determinado tipo de padrão. Então, em aprendizagem supervisionada, a gente tem dois tipos, como eu falei. Um baseado em regressão, o outro baseado em classificação. Em regressão é quando eu quero prever um valor que seja contínuo. Por exemplo, eu quero prever o preço de uma casa baseado num conjunto de atributos. Qual que é o tempo de uso da casa, qual que é a quantidade de quartos, qual que é a localização, etc. Então, eu vou prever o preço, eu quero fazer uma previsão de consumo de energia. Então, tudo que seja contínuo é um algoritmo de aprendizagem, e eu tenho o meu classificador, né? É uma aprendizagem supervisionada baseada em regressão. O que a gente vai ver primeiro é um algoritmo de classificação. Por exemplo, eu quero classificar se um tumor se ele é maligno ou não, baseado no seu tamanho. Então, baseado na idade de uma pessoa e no tamanho do tumor. Aonde que está o xizinho, ele é maligno aqui no exemplo, aonde que está a bolinha, ele não é maligno. Então, a gente consegue enxergar que tem uma relação clara aqui entre o tamanho do tumor e a idade. Então, se eu tenho um tamanho do tumor que ele é muito grande aqui, ó, eles, na maioria das vezes, então tem alguém aqui que não é maligno, mas na maioria das vezes ele vai ser maligno. E agora, quando eu tenho uma idade mais reduzida e o tamanho do tumor ele é menor, ele não vai ser maligno. Então, algumas coisas para a gente olhar fica muito claro, mas a gente não explicita isso com o algoritmo, a gente simplesmente mostra os dados e ele vai entender quais atributos são importantes para que ele chegue no meu classificador. Ou seja, ele diga se é maligno ou se não é maligno. Então, a gente vai trabalhar com exemplos baseados nesse aqui. Aqui é um exemplo de regressão linear, como eu falei, a gente vai tratar dele posteriormente, a gente não vai tratar nesse momento. E a gente vai trabalhar inicialmente, como eu falei, com classificação. Depois a gente começa a trabalhar com regressão. Então, a classificação, ele é uma subcategoria da aprendizagem supervisionada. Então, dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem dois tipos principais. Aprendizagem supervisionada e não supervisionada. O que é supervisionada? Eu vou dar o conjunto de características e dou o classificador para ele. Ou seja, eu dou a minha saída. Seja esse classificador, que aqui seja a minha saída, seja um valor discreto ou contínuo. Ou seja um valor, o preço de uma casa, o que eu posso consumir, ou seja, a classificação para poder falar algo se é spam ou não. Então, na classificação, a gente vai tomar algum dado de entrada, ou seja, esses dados de entrada são as nossas features, e o meu rótulo, que é o meu label. Então, basicamente, na maioria dos sistemas de classificação, a gente vai ter pelo menos duas classes, sim ou não. Ou seja, eu quero classificar algo, um e-mail se é spam. Então, ou seja, ele tem um conjunto de atributos e eu vou falar se é spam ou se não é spam. Então, vamos fazer um exemplozinho bobo aqui, que é o que vai tomar base para a gente começar a entender. Então, a gente tem algumas figuras aqui, e eu vou falar aqui, esse porco, ele tem perna curta? Não, esse porco aqui é grande, então é 0. É mamífero? É. Tem orelha em pé? Ah, tem orelha em pé esse porco aqui. Ele é gordinho? É. Então, o classificador dele é um porco. E agora esse cachorrinho, ele tem perna curta? Tem. Ele é mamífero? É. Ele tem orelha em pé? Não. Ele é gordinho? Não. Então, ele é um cachorro. Esse outro cachorro aqui, ele tem perna curta? Não. Ele é mamífero? É. Tem orelha em pé? Tem. Ele é gordinho? Não. Esse o porquinho pequeno aqui, ele tem perna curta? Tem. Ele é mamífero? É. Ele tem orelha em pé? Tem. E é gordinho? É. Ele é um porco. Então, a gente olhando assim de maneira geral para todos esses atributos e os valores dos atributos, o que o algoritmo vai procurar? Qual atributo que eu olhando para ele, eu vou conseguir falar se esse animal ele faz parte de uma classe ou outra classe? Olhando de maneira geral aqui, qual que é o atributo mais importante aqui? Com esses dados que a gente tem. Alguém fale alguma coisa? Alguém? Ser gordinho. A classe. Eu também ia falar ser gordinho. Gordinho, que ele é o atributo mais importante. Por quê? Porque quando é gordinho, ele sempre está na classe porco. Quando não é gordinho, ele sempre está na classe cão. Mas o que a gente precisa tomar cuidado? Esse atributo, ele vai servir para representar todos os animais da espécie porco e da espécie cão? Não. A gente pode ter um cachorro que ele é gordinho lá e ele vai ser gordinho. Então, só esse atributo ele não é suficiente para a gente fazer o classificador. Aqui, nesse caso, vai ser porque a gente tem poucos dados.
Então, para um algoritmo de aprendizagem de máquina, o que é importante? Eu ter atributos suficientes, ou seja, que dá para ele poder separar entre classes diferentes, e eu ter registros suficientes. Então, cada linha dessa aqui, ó, cada linha dessa aqui é um registro para o meu algoritmo, pro meu algoritmo poder aprender. Quanto mais registros eu tiver, mais ele vai poder aprender. E ele vai olhar o quê? De todos esses atributos que a gente colocou aqui, que os nossos atributos, como eu falei, a gente chama de features. Então, aqui são as nossas features, e aqui é o nosso label. Ou seja, o meu índice de classe aqui. Então, de todos esses atributos, qual é ou quais são os mais importantes para que, através dessas features, eu consiga chegar no meu label? Vai ser um só? Não. Então, para esse exemplo aqui, o que o algoritmo vai fazer? Se gordinho for igual a 1, é porco. Se não, é cão. Beleza. Mas a gente não vai explicitar isso para ele. O algoritmo ele vai olhar os dados e vai fazer essa classificação sozinho, através daquilo que a gente deu. Se o meu algoritmo não está funcionando corretamente, qual que é o problema dele? Ou ele tem poucos atributos, ou os atributos que eu dei para ele não é suficiente para ele chegar no classificador, ou eu estou com muito pouco registro para poder mostrar o meu problema. Então, um algoritmo de aprendizagem de máquina, ele não adivinha o problema para a gente, ele não adivinha como tratar. Aí que serve o analista de machine learning, que é o quê? Identificar os dados, selecionar os atributos, tratar esses dados anteriormente, porque eu posso ter um determinado atributo aqui que ele seja lixo, que ao invés dele fazer com que eu entenda melhor o meu problema, ele só confunde. Nesse caso aqui, ó, se eu tiver um atributo que todo mundo é igual, e eu quero separar, todo mundo é mamífero, esse atributo me serve de alguma coisa? Ele não serve. Então, ele não é um atributo útil para que eu consiga diferir entre um porco e um cão, porque todos eles são mamíferos, e todos eles vão ter o valor 1. Conseguiu entender isso aí? Alguém dá um salve aí, para ver se está conseguindo entender. Salve. Assim. Salve. Tranquilo, Matheus. Beleza. Certinho. Vamos continuando aqui. E aí a gente vai lá, mostra tudo isso para o algoritmo aqui, e aí ele vai criar a sua lógica. Então, isso é um modelo de aprendizagem de máquina. Eu vou selecionar os dados, tratar esses dados e vou utilizar um classificador, que aí tem vários algoritmos, para que ele crie um modelo de inferência para a gente. E depois que a gente treinou tudo bonitinho, a gente vai pegar e vai apresentar isso aqui. E aí, o que o nosso algoritmo vai falar? Ah, ele tem orelha em pé. Ah, beleza, ele tem orelha em pé. Esse aqui, ele tem perna longa. Ah, mas ele é gordinho. Então, de tudo que ele viu aqui, ele vai olhar quais características que ele olhou aqui, que ele entendeu, que ele aprendeu, que ele vai me levar ao classificador. E ele vai falar, o que é isso aqui? Através dessas características. E isso é o modelo de aprendizagem de máquina. Aí, o que a gente vai fazer agora? Que vai ser o nosso exemplo, que ele é bem legal. Então, hoje é só um Hello World. Depois, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com mais dados. Então, vamos pensar aqui que a gente vai ter um conjunto de features e label. Então, o features, nossa, aqui, vai ser qual que é o peso e qual que é o tamanho de uma fruta. E o label aqui, por exemplo, lá, peso 70, tamanho 7,6. Isso aqui deve ser em polegadas. É uma maçã. Peso 100 gramas, tamanho 8,3. É uma maçã. Peso 1.000, 1 quilo, tamanho 31. Peso 1.500, tamanho 40. E aí, se eu colocar alguma coisa que é novo aqui, então dá para a gente ver aqui, ó. A relação peso e tamanho, a maçã está aqui embaixo, ó. E a relação peso e tamanho, a melancia está aqui em cima. E esse cara aqui, que agora que eu quero saber o que ele é, se ele tem peso 1.200 e tamanho 36, tá vendo onde que ele está aqui no gráfico? O que vocês acham que ele vai ser? Eu não sei o que ele é. Mas ele parece ser o quê, de acordo com esses dados que a gente deu? O que meu algoritmo vai falar que é? Melancia. Vai falar que é a melancia. Ah, mas pode ser outra coisa? Pode, mas a gente só ensinou para o nosso algoritmo o que é o quê? O que é maçã e o que é melancia. Se isso aqui for uma jaca, ele não vai saber que é uma jaca. Ele vai falar que é melancia. Igual uma criança, quando a gente mostra muitas vezes uma coisa para ela, se eu mostrar
só um tipo de celular para ela, se eu mostrar só um tipo de copo para ela, não adianta eu mostrar uma outra coisa, falar, eu mostro só copo e ensino que é copo, depois eu mostro uma caneca, ela não vai entender que aquilo é uma caneca. Por quê? Porque eu só ensinei um padrão. Então, o padrão, de acordo com o padrão que a gente ensinou, que ele vai ter que classificar com melancia. E a gente vai fazer um exemplozinho desse aqui. Esse exemplo é o que está aqui no Hello World do Google lá. Olá Mundo, Receita de Aprendizagem de Máquina. Esse aqui é o primeiro, são 7 vídeos, até tá o time em 97 segundos aqui, isso que a gente tem que tirar. Depois dá para replicar isso que a gente vai fazer vendo esse exemplo do Google. Então, a gente vai fazer um algoritmo para poder diferenciar entre maçã e laranja. E aí, quando a gente vai fazer isso, tem vários atributos que a gente poderia utilizar. E lá ele coloca alguns problemas. A gente construiu o nosso algoritmo travado, fechado, com tanto de if, baseado em ifs que a gente está criando, isso não consegue entender a variabilidade das informações que a gente pode receber. Então, se eu fizer um if baseado em cor, por exemplo, se eu receber uma imagem que ela está preto e branco, isso não vai mostrar. Então, eu preciso de alguns atributos que eles consigam me levar ao meu classificador. E aí, nesse exemplo aqui, ele está usando qual que é o peso e qual que é a textura. Então, aqui para a laranja, ele está 150, a textura é áspero. Para a laranja, ele está 170, a textura é áspero. Para a maçã, ele é 140, a textura é lisa. E aí, depois tem um outro de maçã aqui, 130, a textura também é lisa. E a gente vai entender como que a gente vai fazer isso aqui. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Tem um arquivo um arquivo no Excel que a gente vai usar como base para a aula de hoje. Pessoal, então, sempre quando a gente for resolver um problema, a gente vai ter que ter o que a gente chama de dataset, ou seja, é a nossa base de dados para que eu consiga resolver um problema. Essa base de dados ela vai ter um conjunto de atributos e um classificador, ou seja, eu estou trabalhando com aprendizagem supervisionada por classificação. Então, supervisionada, eu tenho que ter os atributos, por exemplo, peso e textura, e eu tenho que ter o meu classificador, que vai ser um valor discreto. O que é discreto? Discreto é o contrário de contínuo, ou seja, 0 e 1, ou seja, maçã, banana, laranja, ou porco ou cão. Isso é discreto. Eu tenho uma classe ou outra classe. Ou eu posso ter 10 classes, não importa. Mas essas classes são discretas, ou seja, não são contínuas. Então, quando eu falar aprendizagem supervisionada, eu tenho as características e eu já tenho a minha saída. Aprendizagem supervisionada por classificação, o meu classificador é um valor discreto. Quando a gente fala aprendizagem supervisionada por regressão, aí o meu classificador, o meu valor de saída, ele é um valor contínuo. Por exemplo, quando eu quero prever o preço da casa ou o consumo de energia. Então, aqui a gente está em aprendizagem por classificação, certo? Então, aqui a gente tem características. Então, eu tenho o peso, 140, 130, 150, 170. E a textura, suave para maçã e regular para laranja. Qual que é o problema? Quando a gente vai passar isso para um algoritmo, em Python, eu não consigo passar valores textuais para que ele consiga classificar. Eu só consigo passar valores numéricos. Então, o que a gente vai ter que fazer antes para poder apresentar esses valores? Então, cada linha aqui, ó, é uma possível solução. Então, eu vou ter que definir as minhas filters e os meus labels aqui. Cada linha, ele é uma possível solução. Então, aonde que está suave aqui, ó, a gente vai colocar que suave é uma textura. Onde que está irregular, eu vou colocar que é 0. Ah, eu não posso colocar 140 suave? Não, porque o algoritmo ele não consegue entender. Tem uma ferramenta, que eu até pedi para vocês baixarem, que é o ECA, que a gente consegue jogar valores textuais para ele faz esse mapeamento automático para valores numéricos e consegue apresentar isso para a gente. Mas não é mágica, tem um algoritmo fazendo isso por trás. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que fazer na mão. Nesses exemplos nossos, inicialmente, depois tem como fazer automático. Então, onde que está suave, eu vou substituir por 1. Onde que está irregular, eu vou substituir por 0. Então, meus filtros vai ser o quê aqui? A gente tem que criar o quê?
a gente tem que criar um vetor de características. Então, vou criar um vetor, vou abrir aqui. Cada linha é um registro. Então, o primeiro registro meu, ele vai ser o quê? Só para poder mostrar. O primeiro registro vai ser 140, vírgula, quando é suave, é 1. Esse é o meu primeiro registro. Então, vírgula, o meu segundo registro. O meu segundo registro vai ser o quê? 130, ele é suave, também vai ser 1. O próximo registro, sempre entre colchetes. Ah, mas vou ter que fazer isso tudo na mão quando eu pegar uma tabela? Não. A gente pode criar um arquivo que a gente chama de CSV, que é baseado numa planilha, e importa isso para o nosso algoritmo. A gente está fazendo isso aqui de forma manual só para a gente entender o processo. Então, 150, quando é irregular, a gente está falando que é 0. E 170, e quando é irregular, a gente está falando que é 0. Fechei o meu colchetes aqui, fechei meu colchetes. Então, aqui eu tenho um vetor. Na primeira posição do vetor, eu tenho o quê? A característica do primeiro registro, que é 140 a 1. Na segunda posição, 130 a 1. Na terceira posição, 130 a 0. E depois 170 a 0. Então, isso aqui é o quê? É um vetor de features, um vetor de características. E para essas features aqui, para essas características, qual que vão ser os meus labels? Maçã, maçã, laranja, laranja. Então, aqui, pro primeiro registro, o que vai ser aqui? Maçã. Mas eu não posso falar maçã, porque ele não entende texto. Então, eu preciso substituir o quê? Aonde for maçã, eu vou colocar 0. Aonde for laranja, eu vou colocar 1. Então, 0, vírgula. O próximo registro, 0, vírgula. O próximo registro, laranja, 1. O próximo registro, laranja, 1. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Minhas features. A primeira feature é 140, 1. E qual que é o classificador dele? 0. A segunda feature, 130, 1. 0. A terceira, 150, 1. 1. Depois, 150, 0. É o meu classificador 1. Depois, 170, 0 é o meu classificador 1. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um modelinho de dados, ou seja, a gente criou um dataset de forma manual, para que o meu algoritmo consiga descrever o quê? Labels. Escrever labels. Labels. Para que o meu algoritmo ele consiga diferenciar, a partir desses poucos dados, o que é uma laranja ou o que é uma maçã. E aí, se a gente falar aqui alguma coisa aqui, o meu registro novo, e eu perguntar aqui para o meu algoritmo, ou seja, vou passar um registro novo para ele. Por exemplo, 135, 1. O que vocês acham que o meu algoritmo vai falar que é esse registro aqui? De acordo com esses dados que eu dei para ele. Se eu colocar 135, 1, o que ele vai achar que é? Alguém responde? Maçã? Isso, ele tem que falar que é uma maçã. Por quê? Porque 135 vezes 135, ele está próximo aqui, entre 30 e 140. Um aqui, que é a minha textura lisa, é característica do quê? De uma maçã. Ah, mas a gente vai fazer esse if? Não. A gente só vai passar esses dados e o meu algoritmo vai entender, a partir dessas características que eu passei para ele, ele vai entender que, de acordo com essas características, que não é mágica, isso, nesses algoritmos iniciais, que são simples, é estatística e probabilidade. Ele vai conseguir entender o quê? Que isso aqui é o quê? É uma maçã. Ou seja, ele vai falar lá que o meu classificador é 0, porque 0 é maçã. Deu para entender aí o que a gente vai fazer? Beleza. O que a gente vai fazer então? A gente vai para a prática e depois vocês vão ter uma atividadezinha para fazer. Vamos abrir o Colab aí. Todo mundo já entrou no Colab. Tudo que a gente fizer no Colab vai ficar salvo no Google Drive de vocês. Então, podem entrar no Colab. E aí a gente vai criar um arquivo novo aí. Pode colocar aqui, ó, o notebook.
E aí a gente vai dar o nome aqui em cima para esse notebook nosso, deixa a extensão IPYNB, ou seja, a IPython notebook aqui, e eu vou chamar ele de ML underline, não, hello, é do Hello World, né? Hello ML, ou seja, Hello Machine Learning. E vou dar o nome aqui de Fruits. Então eu dei o nome aqui para ele de Hello Machine Learning. Eu tô perdido, como é que entra nisso aí? É só você entrar, coloca no Google aqui, ó, Colab Google. E aí ele vai aparecer, ó, colab.research.google. E aí é só clicar e acessar. Foi o que a gente acessou no final da última aula. Estou aguardando a galera entrar aí. Isso aí, valeu, Anderson. Ô, Matheus, faz desde o início de novo para mim, fazer um favor. Aqui, ó, é só entrar no Colab. Na hora que você entrar no Colab aqui, ó, você tem que logar com o teu e-mail do Google, né? Normal. Se você já tiver logado, vai aparecer uma telinha igual essa aqui, não apareceu? Apareceu. E aí você vai aqui, ó, em New Notebook. Aí ele vai aparecer essa tela aqui, ó. E aí depois eu só vim aqui em cima, ó, igual no Google Docs mesmo, e mudei o nome. Só não muda a extensão. E aí eu dei o nome aqui de Hello ML Fruits aqui. Pode ser qualquer nome. Pode colocar atividade 1, alguma coisa assim. Exercício 1. Beleza. Beleza aí? Deu certo aqui já. Deu certo aí, galera? Pode continuar? Meu Peraí, Deus! Graças a Deus. Beleza. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente tem que ver se a biblioteca que a gente vai utilizar, que é o Scikit-Learn, que tem os principais algoritmos de aprendizagem de máquina, se ele está funcionando. Lembra na última aula que a gente fez o Word, um printzinho aqui em Python? Era só para poder ver se o ambiente está funcionando. Qual que é a vantagem aqui do Colab? Os principais algoritmos, os frameworks, já está tudo rodando aqui, tudo funcionando. O problema é que você tem que estar online sempre. A vantagem é que você não precisa instalar nada. Quem quiser ter na máquina, desktop, eu tinha falado para vocês, vocês podem entrar e procurar aí. O Anaconda Python. O Anaconda Python, ele é uma distribuição, ele é um framework, que tem um conjunto de ferramentas para poder trabalhar com Python, tem várias ferramentas, e já tem tudo que a gente precisa dentro dele. E tem um notebook, que é igualzinho isso aqui que a gente está trabalhando, só que ele é instalado local. Então, quem quiser instalar na máquina, fazer um projetinho, que você deixa rodando mais tempo, é uma alternativa interessante. Até o Google recomenda utilizar o Anaconda também, dependendo do projeto, mas eles têm aqui o Colab também, que é bem legal. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar ver aqui é se a nossa biblioteca está funcionando, que é o sklearn. E aí você vai dar um from sklearn import. O sklearn aqui, ele é o framework, então tem vários e vários algoritmos dentro dele. E aí eu quero falar qual algoritmo que eu vou usar, que no caso aqui é o tree, ou seja, é um algoritmo de árvores. E aí, para você poder rodar, você segura o Shift e aperta Enter. Se você segurar o Shift e apertar Enter, ele vai pular para a linha de baixo. Se você segurar o Ctrl e apertar Enter, ele continua na mesma linha. E aí, se ele pulou para a linha de baixo, você pode voltar o cursor aqui, dar um Enter e continuar o código aqui. Beleza, se ele rodou, que ele demorou um pouquinho aqui e não mostrou erro nenhum, quer dizer que ele conseguiu importar normal. Geralmente, quando você está com uma instalação na tua máquina, ocorrem muito esses erros. Eu baixo uma versão do Python e aí eu tento usar alguma biblioteca, alguma coisa e não tem. A grande vantagem que a gente tem aqui no Colab é que aqui já tem tudo. Todo mundo conseguiu fazer aqui, ó. From sklearn, import tree. Vixe, eu digitei esse trem e parecia uma coisa nada a ver na minha tela. From sklearn, import tree.
Eu vou colocando um código aqui nos comentários que aí fica mais fácil para a galera ir seguindo, beleza? Aqui apareceu árvore de importação. O meu apareceu isso também. Árvore de importação scalar. Isso. Tá certo? Deu algum erro, não? Não deu não. Não, beleza. Pelo É menos isso não. mesmo. Aí já tá na linha de baixo. Beleza. Aí o que a gente precisa fazer agora? No modelo, eu preciso falar o quê? Ó? Como eu falei, a gente tem um problema. Eu quero classificar entre maçã e laranja, baseado naquelas características. Então, eu vou aqui na minha planilha, aqui, eu vou pegar, ó, esse aqui são as minhas features. Deixa eu copiar aqui e aí depois eu colo para vocês. Aí. Deixa eu ver se ele deixa eu copiar. Esse aqui são as minhas features. Python não tem ponto e vírgula. Então, essa aqui são as minhas features. Beleza. Então, eu vou colar para vocês aqui. Features são as nossas características. Ou seja, baseado nesse problema nosso. Que a gente criou aqui. Ah, tá. Então muda aí, ou tenta mudar para inglês aí, só para a gente poder tentar seguir igual. Como que muda? Acho que aqui nas opções de tradução. Deixa eu ver. Aqui o meu está translate de português, que é para traduzir. Eu acho que deve ter alguma opção aqui de ver o original. É só ir bem em cima lá onde coloca como favoritos e colocar mostrar como original. Acho que já vai. Isso Tá mesmo. meio com- Então, beleza. A gente definiu as nossas features, ou seja, que são as nossas características. E agora a gente vai definir os nossos labels. Labels. Pessoal, o importante aqui, ó, deu para entender a relação, ó, que na feature, a feature 141, o label dele é 0. A feature 131, o label dele é 0. 150 0 é 1, 170 0 é 1. Isso ficou claro, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente pensa como uma matriz. Então, aqui eu tenho todos os meus atributos e aqui eu tenho o meu classificador. Então, os labels é isso aqui, ó. E as features é isso aqui. A gente só mudou a forma de representar. Beleza? Deu para entender isso aí? Deu. Então, vamos lá para a gente poder entender aqui o nosso modelo. Então, a gente já tem as nossas features e as nossas labels. Só para a gente poder entender um pouco melhor, quer ver? Ó, vamos dar um print. Features, ele é um vetor, né? Features, quantas posições eu tenho no vetor de features? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se eu mandar ter features na posição 1, segura o Ctrl e dá Enter, ó, features na posição 1 é quem? 131, ó. Então, posição 0, posição 1. Ou seja, isso aqui é um vetor. E agora, se eu mandar ver o quê? Print labels na posição 1, nossa. Olha lá, ó. Labels na posição 1 é 0. Então, ó, o label na posição 1 corresponde ao feature na posição 1. Se eu pedir para ver o feature no 4 e o label no 4, eu vou ter a correspondência. O que ele deu de erro aqui? 0, 1, 2, 3. Tá faltando os colchetes no label, né? Só tem 4. Dá 0 para ele. Aqui é list index feio. Olha lá. List index out of range. Então, se eu pedir para ver aqui, ó, o meu índice 3, que é o 170 dos features, o meu label, o índice 3 dele é 1. Então, vocês estão enxergando que tem a correspondência entre o índice do label e o índice da feature. Beleza isso? E aí, o que eu vou falar para o meu algoritmo agora? Para ele poder aprender isso aqui. Eu vou criar um classificador para que o meu algoritmo aprenda. Mas só que eu não vou deixar esse print aqui, não. Então, comentário aqui é jogo da velha. Coloca um jogo da velha. Jogo da velha. Segura o Shift, dá Enter para você pular para a linha de baixo e tirar aquele comentário.
O legal aqui do notebook é que tudo que a gente vai rodando, ele vai ficando salvo. Então, se eu rodar e deixar aqui alguma apresentação, vai ficar salvo. Aí, agora, o que eu preciso fazer? Criar um classificador, que normalmente a gente cria uma variável chamada CLF. CLF é de classifier ou classificador. Isso é normal em todos os modelos de aprendizagem de máquina. E aí, esse classificador meu, eu vou falar qual algoritmo que a gente vai usar. No nosso caso aqui, a gente vai usar um algoritmo de tree, que foi o que a gente importou, um algoritmo baseado em árvore, e é o algoritmo mais simples de aprendizagem de máquina que a gente tem, que a gente vai estudar ele melhor depois, que é o Decision Tree, ou seja, um algoritmo de árvore de decisão. É um igual só. Então, a gente vai ter aqui, a gente vai ter o nosso classificador. Eu vou colocar aqui o print. Já coloquei aqui isso aí. E aí, beleza. Uma vez que eu coloquei o meu classificador aqui, o resto, ele sempre vai seguir o mesmo padrão. Ou seja, eu tenho que fazer com que... Aqui eu falei qual algoritmo que eu vou usar. Ou seja, aqui, ó... Matheus, onde que você foi para criar esse classificador? CLF? Isso. Você Não. colocou mais code aqui? Oi? Você entrou no mais code? Aqui em cima? Não, aqui, ó, a gente só gerou mais uma linha. Então, aqui, ó, na linha de cima, se eu segurar o Shift e apertar Enter, ele vai pular para a linha de baixo. E aí, CLF é o nome de uma variável, você não precisa declarar ela. Aí, CLF é igual ao meu algoritmo de classificação que eu quero usar. Ah, certinho, então. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu algoritmo de classificação que ele seja executado. E eu vou falar para ele como que ele vai ser executado. E isso aqui, ele é um padrão para todos os algoritmos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer com que o meu algoritmo de classificador, ele seja ajustado. Que é o que eu acabei de postar aqui. Então, o meu classificador, que eu já falei qual que eu vou usar, ele vai receber o clf.fit. Esse ponto fit, que é ajustar, e isso aqui, ó, que é o treinar. Isso aqui ele vai ser igual, basicamente, para todos os algoritmos em Python baseado no sklearning, no scikit-learning. Então, aqui a gente está falando qual algoritmo que a gente vai usar. Então, features aqui, ó, são as nossas características ou atributos. Os labels é o meu classificador. Aqui eu estou falando qual algoritmo que a gente vai usar. E agora, aqui nesse momento, a gente vai treinar. Depois que a gente executar isso aqui, o meu algoritmo já vai estar treinado para poder reconhecer o quê? Entre laranjas, vamos colocar aqui, ó. Maçã é igual a 0, laranja é igual a 1, certo? Só para a gente poder entender aqui. Então, o meu algoritmo ele já vai estar pronto para poder classificar o quê? Entre maçãs e laranjas, baseado nesses atributos e baseado nesses dados. A gente sabe o quê? A gente tem poucos atributos e poucos dados. Mas a gente não vai fazer um if, a gente não vai fazer nenhum código que faça o meu algoritmo forçar. Se for esse atributo, for maior que tanto, vai acontecer isso. É isso que ele vai fazer por trás. Mas o meu algoritmo, ele aprende isso baseado nos dados que eu dou para ele. E aí, depois que a gente já definiu aqui qual algoritmo que a gente vai usar e qual classificador, vai segurar o Shift e apertar Enter para rodar e pular para a linha de baixo. Aqui, nesse caso, se ele conseguiu criar o classificador, ele não fala nada. Ele simplesmente executa. Então, o meu classificador ele já está pronto. Agora, o que eu vou falar? Eu vou falar para o meu classificador ele fazer uma predição com um novo valor. E eu vou printar o que ele vai prever, né? Então, a gente vai fazer uma previsão aqui. Meu, deu erro. Oi? Meu, deu erro. A hora que executou aqui, ó. Sim. Que erro que ele deu? Dá uma olhada no código para ver se está igual. Acho que foi no... Tá falando que é no filters. Aqui, ó. Eu postei aqui, ó. Eu postei aqui no chat. Eu postei essas duas linhas de código. Dá uma olhada aí para ver. É, eu copiei e colei. Só que na hora de rodar tá dando erro aqui, não sei porquê.
Tá, um minutinho só que eu já dou uma olhadinha, você compartilha a tela comigo e eu olho enquanto o pessoal vai terminando aqui. Então, Beleza. a gente vai printar o quê? Eu vou printar o meu CLF, que é o meu classificador, e eu vou dar um predict nele. Ele até aparece aqui. O predict, ele serve para quê? Para a gente poder predizer uma determinada entrada. Então, eu vou colocar uma entrada aqui. Qual entrada? Aquela que eu coloquei como exemplo. Então, eu vou querer que ele prediza para mim, que ele faça a predição desse exemplo. O que a gente tem que passar para ele é um vetor. Dentro desse vetor, eu tenho que ter um vetor de features. Então, minhas features, eu tenho duas aqui, que é o peso e a textura. Isso aqui, ela tem que estar dentro de um vetor. Então, por isso que eu tenho aqui dois conjuntos de colchetes. Se eu passar só um, ele vai falar o quê? Que está diferente com o modelo de feature que eu passei para ele. Certo? Então, eu vou mandar ele predizer o quê? Ó, eu estou passando o peso 135, que é um que eu não passei, e estou passando a textura 1, que é lisa de acordo com aquele modelo que a gente fez. E vou segurar o Ctrl e vou dar Enter aqui. E ele falou para mim o quê? Que isso aqui que eu pedi para ele predizer, isso aqui é 1, 0. 0 é o quê? Maçã. A gente falou em algum momento aqui qual atributo que ele tinha que usar, qual característica que ele tinha que usar, se for menor que tanto é maçã, se for maior que tanto é laranja? Não, né? Em nenhum momento. E agora, se eu falar aqui que eu tenho um peso 160 e a minha textura é áspera, vou segurar o ponto e dar Enter. Agora ele falou que isso é o quê? É uma laranja. Mas tem alguma coisa que é 160 aqui? Não tem. Mas ele está dentro dos limites e dentro do que ele entende que, se eu colocar 175, ele continua falando que isso aqui é uma laranja. Esse exemplo, por mais simples, por mais bobo que ele seja, ele consegue mostrar para a gente o quê? Que se a gente definir as features e eu ter os meus labels aqui, o meu algoritmo ele vai entender quais atributos são importantes e vai criar um classificador para a gente. Baseado em quê? Baseado nos dados. A gente não tem um if aqui. A gente não falou o que o algoritmo tinha que fazer. Eu só entreguei dados para ele e agora treinei o meu algoritmo, ou seja, eu pedi para ele ajustar o quê? Baseado nos meus features e labels. Ou seja, quais são as minhas features? Essas aqui. Quais são os meus labels? Esse aqui. Então, eu estou treinando o meu algoritmo baseado nas características que eu passei para ele e baseado nos classificadores que eu passei para ele. Depois que eu treinei, eu posso pedir para ele predizer qualquer outra coisa. Ele vai acertar sempre? Não. Ele pode ter uma taxa de erro e muitas vezes essa taxa de erro ser muito grande, o que vai fazer com que eu tenha que alterar o meu modelo para que ele consiga aprender aquilo que eu espero na melhor maneira possível. Então, agora vamos colocar aqui, ó, eu tenho 180, que é um peso maior, que seria um peso aí de laranja, e eu vou falar que a textura dele é 1, que é lisa. Olha lá, e se a textura é 1, ele entendeu que a textura é importante e falou que isso é uma maçã. Então, ele está entendendo que é uma maçã mais pesada por causa da textura. Então, pode ser aí, a gente consegue enxergar depois, que o atributo mais importante que o algoritmo levou em conta para fazer a classificação é a textura, entre lisa e áspera, e não somente o peso. Ou o peso ele pode ter sido levado em consideração. Depois a gente vai conseguir enxergar isso melhor. Conseguiram executar? Oi? Aí, a cada vez que eu executo aqui esse predict, ele vai salvando os resultados que ele tem para poder aumentar o... Não. Não. Só se você adicionar aqui. Tá. Tem que ser adicionado em cima. Salvando. Como que funciona o modelo de aprendizagem de máquina? Você passa dados para ele. E aí você pode ir prevendo informações, você pode prever novos dados. Esses dados que você já fez a previsão, você pode ir adicionando na tua planilha lá, no teu dataset. Mas não é automático, não. Ele fez a predição que ele só fez para te mostrar. Ele não adiciona isso no dataset. Eu teria que vincular o predict, então, a um banco de dados para ele fazer isso, para ele ir salvando e ter mais informações. Isso, justamente. É porque o predict, ele vai predizer, nem sempre ele vai estar certo. Então, se ele está predizendo, você tem novos dados, e aí você testa com esses novos dados,
e você está vendo que ele está predizendo correto, você pega esses novos dados e incorpora no teu dataset. Então, você tem que fazer esse trabalho de incorporação. Não, beleza. E esse é o trabalho do analista de machine learning. Entendi. Ele pode criar scripts para poder automatizar isso, etc. Beleza, então. Beleza aí, pessoal? Hudson, você conseguiu? Não, eu tô acompanhando. Ô, vocês Matheus, só explicando. volta lá na tela para me copiar a última linha lá, do print lá, fazendo um favor. Pessoal, isso aqui que a gente acabou de fazer, vocês fizeram no Colab. Se vocês forem aqui, ó, você pode vir em File. Se você der um save aqui simples, que é um Ctrl S, ele já salva automático. E aí você consegue pegar esse arquivo lá no... Você consegue pegar esse arquivo lá no teu Google Drive. Então, se você vier no teu Google Drive aqui, ó. Não tinha só, Thiago. Deixa eu só mostrar para o pessoal. Lá no Google Drive, se você colocar lá Colab, acho que é Colab Files, alguma coisa assim. Ah, tá. Não tá nesse aqui, não. Tá no meu usuário normal. Ah, tá. Ele chama Colab Notebooks. Uma pastinha. Ele cria automático aí no Google Drive de vocês. E aqui está o arquivinho que eu acabei de fazer agora. Às 20 horas, Hello Machine Learning Fluids. Beleza aí? Conseguiram executar? Eu não consegui, não, mas eu acompanhei e vou tentar depois, que eu tirei foto da tela. Beleza. Esse Eu arquivo, acompanho. esse arquivo que a gente acabou de fazer, eu vou disponibilizar ele, para que vocês possam seguir para poder fazer o de vocês também. Aqui, ó, esse que eu vou disponibilizar, depois é só você vir aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar em Open Notebook. E Eu não quando você consegui dá voltar para o inglês. Open, você pode vir em Upload, e aí você pega esse arquivo que eu vou disponibilizar, coloca ele aqui para você poder rodar. Beleza? Agora eu vou explicar a atividade, que é muito parecido com isso que a gente acabou de fazer. Na verdade, é quase igual, só para vocês treinarem, ok? Eu coloquei para vocês aí, ó, esse aqui, ó, vinho, beer, atividade, vinho e cerveja. Então, a gente tem uma atividade aqui que vocês vão ter que criar um classificador entre cerveja e vinho. E aí a gente tem a cor aqui, baseado na escala SRM, que é uma escala de cor, que ela varia lá de 1 até, acho que 50, de acordo com a tonalidade da bebida. E a gente tem o teor alcoólico aqui. Esse teor alcoólico está variando de 4,5 a 17. E aí, de acordo com o SRM, de acordo com o teor alcoólico, a gente tem aqui qual que é a bebida. Isso aqui são dados reais. Ou seja, se é cerveja, então pergunta de cerveja, se é vinho, se é cerveja, se é vinho. O que vocês vão ter que fazer aqui? Vão ter que criar as filters, igual a gente fez, ou seja, eu tenho meu vetor, em cada posição aqui, em cada posição desse vetor nosso, você vai ter uma filter. Então, só colocando um exemplo aqui. Eu posso colocar cerveja e vinho? Não, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, cerveja é igual a 0, vinho é igual a 1. Deixa eu só fazer uma aqui. Tem que ter 2 colchetes, como eu falei. Então, o maior, que envolve todo o meu registro. E a primeira filter, a cor é 2 e o álcool é 4,5. O outro registro, a cor é 2 e o álcool é 3,8. Beleza. E assim vocês vão fazer para todos os registros. E a mesma coisa para o labels. E aí aqui vai ser um só, porque eu só tenho um atributo, né, que é 0, 1. Então é cerveja, cerveja. Então o primeiro aqui é 0, o segundo é 0. Depois 0, depois 1. E assim por diante. Então vocês têm que criar filters e labels. E depois vocês vão abrir o Colab e vão executar o classificador. Só que agora, em vez de classificar maçã e laranja, vocês vão classificar vinho e cerveja. Aonde que está essa atividade aqui? Ela está aqui no ambiente virtual, é para a próxima aula, então vocês têm a semana aí para poder fazer. Depois a gente corrige ela.
que está a atividade aqui. Então, vocês têm que fazer a classificação entre vinho e cerveja. Então, vocês vão usar o Colab, está o link do Colab aqui. Vocês vão criar um modelo de aprendizagem baseado nisso que a gente acabou de ver, para poder colocar de acordo com a cor e a graduação alcoólica. A planilha, ela está aqui disponível. Eu coloquei o XLS. Eu vou editar aqui, ó, e vou colocar esse arquivo também que a gente acabou de ver ele hoje. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para cá. Do Colab direto. Não consigo, não. Deixa eu salvar ele aqui. Eu já vou subir ele para não esquecer. Pessoal, deu para entender o que tem que ser feito? Sim. É para postar depois o código, Matheus? Isso. E aí depois você vai pegar, baixar o código que você fez e vai postar ele. Tá ali como atividade para poder enviar. Eu já estou colocando junto aqui, ó, junto com a planilha, eu já estou colocando o código esse código que a gente acabou de fazer e está funcionando. Por quê? Esse código vai ser o código base para vocês fazerem de vocês. Então, lá, tá aqui, ó, tá a planilha e tá o arquivinho em Python. Esse aqui, ó, é o arquivo do notebook. Então, você só consegue abrir ele no Colab. Então, você tem que vir aqui no Colab, vem aqui no Colab, lá no começo, deixa eu ir lá no começo do Colab. Colab. E aí, como vocês vão fazer? Para quem não... Se o teu já funcionou aí, beleza. Se o teu não funcionou, você vai vir aqui em Upload, vai pegar esse arquivinho que eu passei para vocês. Esse arquivinho tem essa extensão aqui, IPYNB, que está lá no ambiente virtual, coloca ele aqui, dá um OK e pronto. E aí você já vai conseguir abrir. E aí vai abrir esse arquivinho que a gente está trabalhando aqui, ele está rodando. Então, primeiro você tem que fazer o quê? Ir lá na planilha, criar os vetores de features e labels. Basicamente, você vai substituir aqui e o modelo vai ser igual. E aí você faz uma predição ali de exemplo com outros valores. Beleza? Aí, para postar no ambiente virtual, eu vou postar só o arquivo do Colab? Ou você quer que eu posto o arquivo do Colab e a planilha? Só o arquivo do Colab. Ah, beleza, então. Só o notebook, só, que é o IPYNB. Só ele. Ele que é atividade, porque através dele eu consigo ver o que vocês fizeram lá. E aí, porque basicamente é o quê? É você criar o vetor de features ali e fazer uma prática. Então, tentem mexer, tentem alterar os valores, tentem, se vocês quiserem pesquisar outros algoritmos de aprendizagem de máquina, o diário de decisão, o Decision Tree é um só. Tem vários e vários outros. A gente vai usar um algoritmo que é o BaseNet, que é baseado no teorema de Bayes. Então, a gente pode ver vários outros algoritmos depois. Aí, quem quiser brincar um pouco, já pode aproveitar para isso. A Beleza? gente vai fazer isso aí e depois, na hora de baixar, o que a gente fez é só ir lá em download.ipynb lá. Isso? Isso. Para poder baixar, depois que você fez, você vai lá no teu Google Drive, e aí é só você entrar lá aqui, ó, tá vendo minha tela? Colab Notebooks. Uhum. Só você colocar aqui, ó, no teu Drive, você colocar aqui, ó, Colab, ele já aparece, tá vendo? Ah, beleza. Se você salvar alguma coisa, ele já aparece. E aí vai aparecer o quê? Vai mostrar todos os arquivos seus do Colab. E aí você clica com o botão direito, baixa ele e manda para mim. Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo na paz, então? Tranquilo? Não? Ou dúvida não, né? Beleza. Então, um salve para todo mundo. Até na terça-feira. Bom final de semana para todo mundo. E, por enquanto, todo mundo em casa, né?